A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde, boa noite também para quem assiste os nossos jornalísticos às 21 horas, que é a repetição aqui do Clique Jornal na Rádio CT. O programa de hoje, muito mais que especial, irá receber o deputado estadual e deputado federal eleito pelo estado de São Paulo, o deputado Alencar Santana Braga, ele que é advogado de formação, com especialização em direito constitucional e membro do Partido dos Trabalhadores. Já estará conosco aqui. Mas o programa de hoje, além do deputado Alencar Santana, está recebendo o vereador Wagner Balieiro, aqui de São José dos Campos, juntamente com o professor Célio Chaves, que está aqui conosco, ao lado dos dois diretores aqui do SINDICT, o nosso querido vice-presidente aqui do SINDICT, o Fernando Moraes, o engenheiro Fernando Moraes Neto, e também o nosso secretário de Comunicação e Cultura, o matemático Acioli de Olivo. Enquanto o deputado se prepara para juntar-se a nós, o nosso boa tarde ao vereador Wagner Balieiro. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a toda a equipe aqui do SINDICT. Cumprimentar o Fernando, o Acioli. Uma alegria estar aqui novamente com vocês. A gente teve a oportunidade de ter essa agenda com o deputado Alencar, que está chegando. Ele é deputado estadual e deputado federal eleito. Exato. Então, a partir de fevereiro, ele está assumindo uma vaga lá no Congresso Nacional. E, inclusive, a iniciativa da gente trazê-lo para conversar aqui no SINDICT é justamente porque é importante a gente ter deputados com compromisso de discutir a área de ciência e tecnologia, de discutir a situação dos trabalhadores, das carreiras da ciência e tecnologia, e eu acho que São José dos Campos, pela referência que é nessa área e pelo trabalho que a gente também tem aqui na cidade, eu falei, vamos procurar para conversar com o deputado prontamente nos atendeu e vai vir aí para fazer uma conversa e tentar trabalhar uma parceria, né, junto com o SINDICT, que é fundamental na defesa dos direitos dos servidores federais. Agora, diferentemente do deputado federal da cidade, que não tem uma atuação significativa na defesa da ciência e tecnologia, que é o carro forte dessa cidade. Pegar os cumprimentos também do professor Célio Chaves, que está aqui conosco e sempre está pautado nessas grandes decisões do Partido dos Trabalhadores, desses eventos especiais, e saber do professor Célio Chaves da agenda do deputado federal eleito Alencar Santana aqui em São José dos Campos, o que o traz aqui no Vale do Paraíba. Boa tarde, professor Célio Chaves. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos os presentes. Então, como o Wagner já disse, a ideia é poder aproximar o Alencar Santana aqui da região, ele ser o interlocutor da região no Congresso Nacional, porque é importante, né? O São José é uma cidade que depende muito do governo federal. Você tem aqui as grandes empresas ligadas às carreiras de Estado, às políticas de Estado. Então, você tem aqui a Embraer, você tem os institutos de pesquisa, você tem aí o Semadem, que é extremamente importante hoje na questão do meio ambiente, você tem o INPE, CTA, né? Então, a ideia, como o Wagner já disse, é poder a gente construir aí apoios e interlocutores com o Congresso Nacional. Então, o Alencar vai estar aqui agora na rádio, depois ele tem uma conversa aqui com a diretoria do sindicato, né? E depois nós vamos fazer às 18 horas uma conversa com apoiadores lá na Câmara dos Vereadores. Agora, então ele vai fazer uma análise da conjuntura atual e as perspectivas aí do governo do Bolsonaro. E o deputado Alencar Santana, então, passa a ser, através do PT aqui do Vale do Paraíba, em especial de São José, o condutor dos anseios de CIT e as demais demandas aqui da região? Não, na verdade se colocar à disposição, né, para ajudar a participar, a trabalhar as lutas. É uma relação que você vai construindo ao longo do tempo. O Fernando colocou aqui. A questão
Você ser deputado é uma coisa, agora se é um deputado que vai estar junto, participando, discutindo, debatendo a categoria, essa é uma relação que você constrói com ações políticas, com parcerias que você vai montando. Como é um deputado que está chegando, não? Houve uma proposta de trabalhar essa parceria que ela vai se desenvolvendo. Né? Se desenvolver é ótimo, senão tem que procurar outro, mas eu acredito que vai dar tudo certo. O nosso secretário de Comunicação e Cultura, o matemático Acioli de Olivo, que já esteve no Ministério da Ciência e Tecnologia, está aqui conosco também. Gostaria de trazer as suas considerações. Boa tarde, Acioli. Boa tarde aos ouvintes da Web Rádio SINCT. Eu acho que as colocações feitas pelo Célio, e pelo Wagner e pelo Fernandinho são extremamente pertinentes. No sentido que São José dos Campos, por ser uma cidade com vocação tecnológica, ela depende muito de ações do governo federal. Termos alguém em Brasília a nos representar sempre é uma força a mais. Eu lembro, Célio, quando o Carlinhos foi deputado federal, ele era a nossa voz lá, e era uma voz extremamente qualificada. Eu falo isso independente da questão partidária, porque nós tivemos lá na Comissão de Ciência e Tecnologia o Emanuel Fernandes. Durante uma legislatura, ele foi membro da Comissão de Ciência e Tecnologia. Atualmente, o deputado Eduardo Cury, ele é membro da Comissão de Ciência e Tecnologia. E, no próxima legislatura, eu acredito que o próprio deputado Eduardo Cury, ele vá para outra comissão, porque não é prática de parlamentares ficarem muito tempo em uma única comissão. Exceção para a deputada Heloísa Erundina, que há muitos anos é a voz das esquerdas na Comissão de Ciência e Tecnologia. Quanto ao fato do deputado Alencar ser porta-voz das nossas reivindicações, em especial o setor aeroespacial, como o próprio Wagner bem pontuou, é uma questão de conversa. Até porque o deputado Alencar, pelo currículo que nós conhecemos dele, ele tem uma atuação voltada mais à questão da educação. O que nós vamos fazer após esse programa de rádio é ter uma conversa com ele, falar das nossas reivindicações e propormos a ele para ser um porta-voz. Não oficial, porque ele deve ter as prioridades dele, mas se ele puder vocalizar as nossas reivindicações, sempre é um nome importante pela atuação que ele teve destacada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito bem. Acioli, você já esteve na assessoria do Ministério de Ciência e Tecnologia em Brasília. E agora, recentemente, foi anunciado aí o astronauta Marcos Pontes como ministro de Ciência e Tecnologia para a partir do ano que vem. Mas o que se ouve na rua é um descontentamento dos servidores de CIT em relação à indicação desse nome. Como é que você vê, você que já esteve lá? Veja, eu fui assessor do parlamentar do INPE durante 5 anos em Brasília, conheço bem, depois na chefia da assessoria parlamentar do Ministério da Ciência e Tecnologia, conheço muito bem qual é a forma que deve ser o Ministério se relacionar com o Congresso, Câmara e Senado. Pelos tempo que eu passei lá, eu trabalhei com vários ministros. Eu sei que todos eles tinham um forte apreço pelo parlamento. Em especial, quando eu fui chefe da assessoria, que era o ministro Halpe, ele me deu carta branca para interagir com os parlamentares e, sempre que possível, nós levávamos o ministro Halpe para dar satisfações, tanto na Câmara e no Senado, como também o ministro Halpe sempre recebia parlamentares em seu gabinete. Essa é uma prática saudável, salutar, porque o executivo, ele depende do legislativo, ele tem que ter, mesmo sendo independente, ele tem que ter um relacionamento saudável com o parlamento. Então, eu vejo com preocupação a questão não só do novo ministro escolhido da Ciência e Tecnologia, como os outros ministros escolhidos, eles denotam uma aversão à vida política, uma aversão ao trato parlamentar. Não é um bom sinal. Eu espero que isso seja só roubo de eleição, eles ainda estão em campanha eleitoral,
haja vista que o discurso deles não saíram do palanque ainda. No dia 1º, começa tudo de novo. Os ministros, e espero que o ministro escolhido tenha uma boa interação com o parlamento e que as coisas não sejam tão ruins como nós imaginamos que sejam. Muito bem. Engenheiro Fernando Moraes, qual a sua impressão da nova ciência e tecnologia? E que, pelo que se fala, que pelo plano deve ganhar aí uma nova formatação. Por exemplo, as comunicações hoje que são atreladas à ciência e tecnologia devem compor uma pasta com transportes e infraestrutura. Não dá um nó na cabeça do servidor e também do público? Paulo, na verdade, esse segundo ponto que você colocou sobre as comunicações nunca fez parte da ciência e tecnologia, são coisas completamente diferentes. Eles acho que confundiram, porque tem um satélite de comunicação que para fazer aquilo tem que ter tecnologia. Então, acho que a cabeça deles é que deu um nó e colocaram dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, que só atrapalhou, e você não tem dimensão do que foi atrapalhar o Ministério da Ciência e Tecnologia. Agora vai sair por outros interesses que não cuidar bem da ciência e tecnologia. Não é nada disso. Mas, voltando à ciência e tecnologia pura e simples, ciência, tecnologia e inovação, que é um jogo muito melhor de ser jogado, fica bem claro para mim, que já estou há muito tempo convivendo com esse jogo político, que o ministro da Ciência e Tecnologia não necessariamente ele precisa ser um cientista ou um astronauta. Exato. Ele não precisa ser um cientista ou um astronauta. Ele tem que ter um bom jogo político, saber fazer as abordagens políticas e trabalhar. A presença dele no Congresso é muito boa. Como o Acioli falou, da Comissão de Ciência e Tecnologia, muitas vezes essa comissão chama para uma audiência pública o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro de interesse. E o que ocorre é que aquele ministro que tem a aversão, ele não vai. Ele manda o subsecretário, manda um assessor. O que é muito ruim, que desgasta a ciência e tecnologia do governo federal dentro do parlamento. Esfria a conversa. E o segundo ponto é que eu tenho bastante contato com as pessoas no INPE, no DCTA, almoçamos juntos, café da manhã, coisa assim, e as pessoas não estão nada contentes com a escolha do ministro da Ciência e Tecnologia. Todos evidenciam aqueles pontos que a mídia tem batido, que ele quer vender livro, que ele quer vender travesseiro, quer vender passagem para voo suborbital, ou seja... O representante comercial lá... Representante comercial da NASA, o pessoal tem falado isso. Isso é muito ruim, porque ele vai ser o nosso ministro. E não pode ter essa atuação. E também o pessoal não pode ter esse tipo de entendimento. Ele vai ter que se esforçar para mudar essa coisa, porque foi construído por ele. Então, ele que tem que desconstruir essa imagem ruim, porque nós temos uma expectativa e uma sacola imensa, cheia de problemas. E não conseguimos, o CIT já tentou falar com ele, não conseguiu, marcar audiência, não conseguiu. Já começou sem comunicação. Já começou sem comunicação, tirou o Ministério da Comunicação e ele já está encerrando as comunicações também. Vereador Wagner Balieiro, o que pode se vislumbrar em 2019? Nós estamos num terreno desconhecido politicamente. Os políticos mais entendidos não entendem o que vai acontecer. É essa a sua visão? Na verdade, o orçamento, ele é uma disputa política. Orçamento, seja ele o orçamento da cidade, o orçamento do estado, o orçamento federal também é uma disputa política. Uma disputa que vai de acordo com a visão que você quer colocar de governo. Se você quer fazer um orçamento que vai privilegiar e vai ajudar a diminuir a pobreza do país, ajudar o desenvolvimento do país, vai manter os direitos da população mais carente, vai fazer o desenvolvimento do país e, ao mesmo tempo, acabar com os privilégios, esse é um modelo. Uhum. Se você quiser disputar o orçamento e fazer com que o orçamento ele seja só para pagar juros, só para ajudar o sistema financeiro e não ajudar no desenvolvimento do país, também é uma opção. Essa opção
do governo eleito, ela pareceu bastante clara no processo eleitoral. O que nós vamos ter que fazer é trabalhar a organização da população, e aqui entra os sindicatos, entra todos os movimentos que pensam no melhor para o Brasil, para estarem preparados nos debates que vão vir a partir de janeiro, para que, por exemplo, quando tem aqui a questão do setor de ciência e tecnologia, tem muita coisa para discutir. Seja os investimentos necessários para manter os programas que já existem, seja a questão de reposição dos servidores. Nós estamos vendo aqui, eu vi um estudo do Sindicet, quando coloca a falta de funcionários, tanto do INPE, CTA e de outros institutos no Brasil todo. Mas você olhando a situação como está aqui, ela tende a se agravar demais com as projeções feitas para 2020, 2021. E se não tiver uma política de atenção a essa área, a situação pode piorar mais. Essa política de atenção, ela é uma política que é disputada. Na eleição ganhou um grupo que não trabalha com essa política de desenvolver a ciência e tecnologia. Mas agora, independente disso, sabendo que ele vai ser governo a partir de janeiro, nós vamos preparar a nossa luta, a nossa organização, para cobrar o governo das melhorias, que isso a gente não pode abandonar essa luta, porque ela é uma luta pelo bem do Brasil, de tecnologia nacional, desenvolver o setor de pesquisa do Brasil. Isso é um patrimônio que o nosso país precisa cuidar, precisa cada vez mais ter recursos para essa área. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo agora, institucional, e na volta já com a presença do deputado Alencar Santana. Ele é deputado estadual e deputado federal eleito, que assume em fevereiro as suas funções no Congresso Nacional. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal com a presença do deputado Alencar Santana Braga. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida, e vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando dos nossos pilares de comunicação aqui do SINDCT. Tem um jornal do SINDCT, todos os meses é o periódico que é lançado em todos os departamentos. A Paula está nos trazendo aqui. Deixa eu fazer mais uma apresentação ao senhor e à senhora. Esse é o jornal do SINDCT. Então, está trazendo uma manchete muito bacana aqui,
que é a reforma da Previdência, e a pergunta que fica é se copiaremos o modelo que não deu certo no Chile. Então, está aqui o jornal do SINC-CT. Também o Clique Jornal, todos os dias, às 15 horas e às 21 horas, com a repetição às 21 horas, live ao vivo pelo Facebook, e também o programa Brasil Consciência, toda sexta-feira, às 22 horas, no canal 3, aqui de São José dos Campos, da NET, e na TVT, canal aberto de São Paulo. Conosco, para cumprimentar, ele que foi vereador, deputado estadual, depois deputado estadual de novo, com a maior votação no estado de São Paulo, e agora, além de deputado estadual, o deputado Alencar Santana Braga também foi eleito deputado federal. Deputado, seja bem-vindo em nome da diretoria do SINC-CT, que alegria recebê-lo aqui. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Paulo. Dizer que é um prazer estar com vocês aqui na Rádio SINC-CT, cumprimentar também o Fernando, o Acioli, o Wagner Baleira, aqui, nosso grande vereador aqui em São José, também está aqui junto com o Célio, né? Enfim, todos vocês aqui da rádio. Prazer estar aqui podendo conversar, falar um pouco mais de nós e também de tudo que está ocorrendo na nossa sociedade. O deputado entrou na vida política aos 16 anos, ainda como estudante, foi vereador na cidade de Guarulhos, 2 vezes, deputado estadual e agora deputado federal. Voltando lá no começo, como é que o senhor está vendo a juventude de hoje fazendo a diferença para fazer a degustação do poder da democracia, deputado? Olha, eu acho que a juventude, somente no próximo... Nós vivemos já um período bem agitado, esses últimos 2, 3 anos da política nacional. Mas diria que no próximo período a juventude brasileira, principalmente a universitária, vai ter um papel aí extraordinário. Porque, infelizmente, tem um governo que parece que a lógica dele é a censura, o autoritarismo, e com certeza a nossa juventude vai saber responder muito bem, né? Assim como já tivemos em outros momentos na história. Eu comecei no movimento estudantil com 16 anos, participando também de atos, né, de manifestações, foi a época também do Fora Cola, a luta pelo passe livre em Guarulhos, e sempre participando, votando no PT, fazendo campanha. Só me filiei em 98, apesar de militar desde 92, fui eleito vereador em 2004 na cidade de Guarulhos, reeleito em 2008, 2010 deputado estadual, 2014 novamente deputado estadual, fui 2 vezes líder da bancada, em 2012 e em 2017, e agora tive a felicidade de ser eleito deputado federal, com uma boa dobrada também com o Wagner. E aí quero aproveitar, não só agradecer a parceria que nós estabelecemos, mas aquelas pessoas aqui de São José e região que porventura confiaram o seu voto na nossa candidatura, a gente agradece e dizer que vamos estar em Brasília lá encarando um novo desafio. Mas voltando à questão da juventude, acho que a juventude, não é que tem gente que fala que a juventude gosta mais ou menos da política. Acho que a juventude, de acordo com o momento, ela participa, ela se manifesta, ela opina, mas uma coisa eu tenho certeza, ela não suporta qualquer tipo de censura, né? Qualquer tipo de violência, de arbitrariedade, de uma suposta ordem. Como houve aí no final do processo eleitoral, no segundo turno, algumas tentativas nas universidades públicas de fazerem atos nesse sentido, inclusive com a força da caneta do Poder Judiciário. A juventude acho que respondeu muito bem e não tenho dúvida que qualquer tentativa nesse sentido, ela responderá novamente. Deputado Alencar Santana, o senhor foi eleito agora deputado federal, assume em fevereiro. O senhor pretende trabalhar também na área da educação? Quais serão as suas prioridades? Olha, acho que nós vamos viver um período no país de muita contrariedade, muita polarização. Eu acho que a oposição tem um papel central de resistir e impedir isso. Você vê a montagem de um governo, é o governo do gol contra, né? Se a pessoa é contra o meio ambiente, ela é nomeada ministro do meio ambiente. Se é contra a educação, é nomeada a favor do ministro da educação. Se é contra a saúde, contra o SUS, é nomeado ministro da saúde. Se é a favor da entrega das empresas nacionais, é nomeado presidente das empresas públicas. Então, é geral. O ministro das Relações Exteriores é contra estabelecer relação praticamente com os outros países.
fica somente subordinada aos interesses norte-americanos. Então, acho que nós vamos ter um período de muita resistência para impedir que o Estado brasileiro seja desmontado, né? Porque a lógica de quem ganhou é desmontar, né? O Estado brasileiro. Eles ganharam dizendo que o Estado não presta. Ganharam dizendo que as empresas públicas não funcionam. Ganharam dizendo que existe a desordem na rua. Então eles vão querer destruir o Estado, já que na lógica deles não funciona. Vão querer desmontar e vender as empresas públicas, que na lógica deles não funciona. E vão querer essa suposta ordem porque diz que tem a desordem. Tudo é justificativa para fazer o inverso. O inverso daquilo que é necessário. É o governo do gol contra. Deputado, antes do senhor ir para Brasília, o senhor ainda é deputado estadual. Sim. Eu queria fazer uma colocação que tem a ver com a Assembleia Legislativa, mas também projeta a questão do futuro governo. Hoje, a sua não futura colega, Janaína Pascoal, que foi eleita deputada estadual, ela fez uma manifestação no Twitter, não sei se você esteve a par. Fez uma longa manifestação no Twitter, porque ela foi cobrada bastante insistentemente pelos seus apoiadores para se manifestar a respeito das questões que envolvem os filhos do presidente eleito. 5, 6 dias depois, ela se manifestou hoje. Ela disse o seguinte, que ontem teve uma reunião com os deputados eleitos na Assembleia Legislativa com o corregedor da Assembleia. E esse corregedor da Assembleia chamou a atenção para os futuros parlamentares sobre procedimentos que são ilícitos. Por exemplo, parlamentares que cobram de seus assessores a devolução de parte de seus vencimentos, que aparentemente é o caso que envolve um dos filhos do deputado do presidente eleito na Assembleia Legislativa. A deputada Janaína esquivou-se o máximo possível, não citou nem A, nem B, nem C, como ela disse. Aliás, ela não citou nem A, nem B, nem C, nem F, nem J. Mas diz o seguinte, que o corregedor disse que essa é uma prática que os assessores beneficiados por esta prática não denunciam, pois têm medo de serem demitidos pelos parlamentares. A pergunta que eu faço ao senhor tem 2 aspectos. Um é, se essa prática que o senador Requião chamou de cachorro, entre aspas, existe, e o senhor conhece. E segundo, como o senhor vê um dos filhos do presidente estar envolvido numa prática que caracteristicamente é caixa 2? Olha, só existe para quem praticar crime, porque você está se apropriando de um valor indevido de um trabalhador que está sob sua chefia, né? Sua chefia direta nesse caso. Então, se um vereador, deputado estadual, federal, mesmo senador ou qualquer outro autoridade política assim fizer, está cometendo um crime e merece estar sujeito à devida punição. Né? Esse é o caso que está dando uma polêmica em São José. Em São José nós estamos com um processo lá, uma comissão processante em um vereador, e deu polêmica porque foi fraudado o sorteio, suspeita de fraude no sorteio da escolha da comissão, e inclusive foi feito um novo sorteio ontem. Justamente essa comissão nova sorteada ontem a partir desse novo sorteio é justamente para verificar algo muito, muito parecido com o caso lá dos Bolsonaros lá do Rio de Janeiro. É muito parecido o modelo. Lógico que não aparentemente em valores menores, mas tem uma situação parecida em São José aqui também. A situação pegando os Bolsonaros aí, o que estranha, dentre outras coisas, é a demissão justamente desses assessores antes da operação que prendeu... 2 dias antes. 2 dias antes da operação que prendeu diversos deputados que estavam sendo investigados sobre supostamente receberem uma mesada do governo do Rio. Então, aparentemente, teve uma informação privilegiada e acabou tendo essa demissão. Já demonstra um aparelhamento do Estado, né? No caso da área da segurança, da promotoria pública, por parte do governo eleito. E segundo, olha, a hipocrisia para eles ali é pouco. Né? As coisas só não... o criminoso é só o inimigo, né? Na lógica deles. E não se manifestaram de forma adequada.
o presidente que disse que tinha problema fez questão de postar tantas vezes ele indo ao banco e disse que depositou o cheque na conta da mulher porque justamente ele não poderia ir ao banco. Não tinha tempo. Não é uma coisa ilógica. O sumiço do PM evaporou, ninguém viu e a imprensa não vai atrás, ninguém cobra, ninguém sabe, ninguém toma depoimento, mas segundo um dos filhos do presidente, ele deu uma explicação satisfatória, né? Parece que basta, né? Porque para o Moro, bastou o Onyx pedir desculpa que está resolvido. No caso, virou ministro, como um prêmio de consolação. E no caso do filho do Bolsonaro, basta uma explicação satisfatória do funcionário para ele. Resolvido. Não precisa nem mais, provavelmente não vai nem depor. Não vai nem depor. O engraçado, olha só. Teve gente que foi conduzida coercitivamente, como o presidente Lula, em janeiro de 2016. Teve gente que foi presa de forma preventiva, o juiz Moro e mais alguns, mesmo sem ter sido intimado. Apenas por delações. Mesmo sem ter sido intimado. Está foragido o ex-assessor? Ninguém sabe do paradeiro. Ninguém sabe, ninguém viu. Dizem que está em Lins, lugar incerto e não sabe. Cadê a tão justiça que propaga a ordem, né? Muito estranho o que aconteceu ali. E a Janaína só se manifestar agora demonstra um pouco que talvez o discurso dela da moralidade não seja tão real, né? Não seja tão efetivo, né? Vamos acompanhar depois também o mandato dela na Assembleia, como é que vai se portar. Deputado, a gente vai encerrar esse bloco aqui. Para o próximo bloco, eu quero franquear a palavra ao vice-presidente, o Fernando Moraes, para esse bate-papo e, mais uma vez, desejar boas-vindas aqui no Vale do Paraíba. O senhor foi votado aqui, apareceu no Santinho junto com o vereador Wagner Balieiro, que era candidato a deputado estadual, que o senhor venha fazer parte da vida política aqui do Vale do Paraíba. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já com o deputado estadual e deputado federal eleito pelo Partido dos Trabalhadores, o Alencar Santana Braga. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ok, de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Queremos registrar a presença hoje aqui no estúdio do deputado federal eleito e ainda deputado estadual, Alencar Santana Braga. O deputado Alencar, ele já foi vereador na cidade de Guarulhos por 2 mandatos, 2 vezes, está no 2º mandato como deputado federal, como deputado estadual e eleito agora
e se seguir essa progressão 2 vezes também como deputado federal. Tomara, viu, deputado? O Fernando Moraes, o nosso entrevistado, o nosso convidado de hoje, para fazer a pergunta ao deputado. Tomara depender do que seja depois, né? Mas não pode ser também tomara e para ali, né? Exatamente. Fernando Moraes. Uma área que é muito próxima da ciência, tecnologia e educação, né? Chega a ser sequencial. Então, falando em educação, deputado, descreva para nós a sua atuação ao longo dos seus mandatos, desde vereador até deputado estadual, sobre a sua atuação na área de educação em Guarulhos e no estado de São Paulo. E também tem uma outra coisa. Recentemente não, foi ontem, se não me falha a memória, foi arquivado o PL 7180, que tratava do Escola Sem Partido, que é mais um segmento de manifestação da direita radical, e que ele foi reprovado na Câmara Federal, foi arquivado. Foi arquivado na comissão e, por ter se arquivado, a tramitação já fica prejudicada. Então, gostaria que o deputado comentasse sobre a sua trajetória e sobre esse fato, e sobre este movimento que está por aí de Escola Sem Partido. Um momento de tanta notícia negativa, o arquivamento do Escola Sem Partido foi uma grande vitória, né? Porque, pelo menos, houve uma resistência ali que impediu que esse projeto continuasse na pauta e, eventualmente, fosse aprovado, né? No próximo período, se quiser retomar a pauta, vai ter que iniciar novamente do zero, né? E é o inverso, novamente é o inverso, né? Eles falam da escola sem partido, mas quem quer colocar um partido dentro da escola é eles. Sim. Que é essa suposta ordem, né? Esse suposto controle, essa doutrinação dentro das escolas, né? E a gente sabe que a escola é o espaço do saber, do conhecimento, da reflexão, da crítica, do diálogo, da cultura, da expressão, né? Então, um professor com um aluno ali naquele momento que ele está em aula, ou quando ele pede algo, com uma reflexão aos demais alunos, é um momento de fato libertário, né? Onde pensamento, de uma certa maneira, deveria voar. E eles, atrás desse inimigo, né? O inimigo do século passado, eles estão novamente tentando enganar a sociedade, criando uma fumaça, enganando um pouco para eventualmente fazer outras coisas piores. Os supostos comunistas, né, que estariam nas escolas, que estão, enfim, os professores, é um absurdo, literalmente um absurdo. O duro não é essas pessoas falarem isso. O pior são algumas pessoas acreditarem e também defenderem. Isso acontece. Você pega eventualmente até um estudante, ou uma mãe, um pai, que vê alguém falar isso e começa a defender, achando que o professor está ali de fato doutrinando um aluno. Para um partido ou para outro, ou para uma ideologia. Porque ele usa o nome de escola sem partido. Isso tem um impacto muito forte. Mas não pode ter partido na escola por pura ignorância, quando, na verdade, o que eles estão proibindo é que o professor chame o aluno para discussões de conjuntura, de pontos da história que já aconteceram lá atrás, discutir, por exemplo, o golpe militar de 64, discutir a Segunda Guerra Mundial, o comportamento do Mussolini, fascista, discutir o comportamento de Adolf Hitler, nazista. Isso aí vai ser proibido. Por quê? Porque tem um tal de escola sem partido que quer tirar essa discussão e alienar o jovem. Quase negar os fatos. De negar os fatos também. Enquanto que você faz política até dentro de casa quando você quer assistir um programa de televisão e a sua esposa quer assistir outro programa de televisão. Então tem uma discussão, tem um embate, tem uma argumentação. É um jogo político do mesmo jeito. Daqui a pouco eles vão fazer um projeto para dizer família sem partido. Para dizer que não pode, dentro de casa, o pai e a mãe conversar com os filhos sobre política. Ou sobre os fatos históricos, né? Ou sobre os acontecimentos sociais. Quer dizer, vai proibir qualquer tipo de reflexão. Então é uma tremenda ignorância. Ainda bem que foi aprovado. Foi rejeitado. Foi arquivado, né? Na verdade, na comissão. Não teve aprovação na comissão. Foi arquivado. E se vier, porventura,
essa brutalidade no próximo período, nós vamos resistir. A pauta da educação ao longo do nosso mandato, a gente sempre apoiou, sempre acompanhou. Eu sou atualmente presidente da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa, desde junho, julho. Não era o presidente, era uma outra colega nossa, e eu estou nessa comissão. Mas apoiamos, como deputado, a luta dos estudantes contra a reorganização escolar, que também foi uma manifestação estudantil ali excelente, que impediu que o governador fechasse sala de aulas, né, fechasse algumas escolas, e o importante foi o próprio jovens que se organizaram nisso. Eu, como fui o único deputado na CPI da merenda, que acompanhou, que denunciou o roubo da merenda no estado de São Paulo. Eram 9 deputados da comissão, de oposição era só eu. Também foi uma vitória à época dos estudantes que ocuparam a Assembleia Legislativa, que exigiram a abertura da CPI. Conseguimos... Um processo democrático. Sim, e conseguimos ali, processo democrático, era manifestação de direito deles, né? Afinal de contas, quem está comendo a merenda nas escolas são os estudantes. Merenda na escola tinha problema ruim, às vezes faltava, e aí você tem uma denúncia de roubo de merenda por parte do governo Alckmin. Fui membro dessa CPI, conseguimos, apesar de ser o único deputado que estava na CPI de oposição, revelar ainda mais as falcatruas que estavam naqueles contratos, roubos, os desvios, gente que recebeu cheque. Então também foi uma grande vitória. Mas como os tucanos têm uma proteção divina, eles foram até premiados agora, porque o deputado lá foi nomeado presidente do PROCON, né? O deputado que estava denunciado lá, que era o deputado Capês. E nós fizemos um relatório apontando, perdemos na CPI, fizemos um relatório à parte, só meu, no caso, apontando todos os problemas, todas as irregularidades, inclusive aquilo que nós não conseguimos detectar na CPI, mandamos à promotoria, 9 pessoas foram denunciadas, e aí o Gilmar Mendes, do nada, manda trancar o processo, ou seja, manda trancar a investigação no judiciário, e parou. E aí o Alckmin e companhia, seus aliados, continuam ilesos, né? Para eles não... Para eles nada acontece, né? Só acontece de fato contra o outro. E assim como apoiamos a luta dos professores, outras questões, a questão da quarentena, que foi uma vitória recente dos professores, a gente também apoiou, que é o prazo de contratação dos professores ali eventuais. O ideal é que não tivesse direito que aquela categoria não tem, e não conseguia ser contratado novamente num tempo pequeno. E agora teve uma lei aprovada que reduziu a lei do governo, mas que foi uma vitória dos professores que nós também acompanhamos. Então, essa é um pouco, em síntese, né, nossa luta, mas defender uma educação pública de qualidade é nossa prioridade, e assim será também em Brasília. O senhor pretende continuar a sua atuação na área de educação na Câmara Federal? Olha, nós participei lá de 2 reuniões de bancada, inclusive hoje tinha uma outra. Eu falei, se eu tentar alterar essa agenda com o Wagner, ele vai achar que é algum complô. Mas marcaram uma reunião de bancada hoje, nos avisaram na última sexta, mas não estou lá porque eu estou aqui, né? Então não tinha como para discutir, vai discutir comissões, outras questões, né? Nos informaram o seguinte, que nós temos direito a 2 comissões a participar, uma como titular, outra como suplente. Estamos chegando, estou conversando com os colegas deputados para a gente entender um pouco ali como é que está essa dinâmica das posições. Mas eu quero estar numa comissão mais de área meio, vou pleitear uma vaga ou na Justiça, ou Finanças e Tributação, e outra na área social, eventualmente Educação ou Direitos Humanos, para estar posicionado um pouco nessas, vamos dizer, nesses 2, numa mais do dia a dia ali, da Câmara, onde tudo passa, que seria Justiça ou Finanças e Tributação, e uma outra mais direcionada a uma política pública, onde aí queremos eventualmente estar na educação, se porventura ali não der certo pela vaga do PT, também vamos pleitear estar nos direitos humanos. Nós queremos acompanhar essa pauta como deputado de uma forma ou de outra, porque é essencial. Dentro deste contexto,
o senhor está saindo de uma atuação legislativa no Estado de São Paulo e vai se inteirar de questões em nível nacional. Sob o ponto de vista de nível nacional, nós temos uma série de entraves hoje, que não sei se o senhor está a par, mas certamente vai ter que estudar e se posicionar. Como, por exemplo, a questão da reforma da Previdência, reforma trabalhista, a questão da emenda constitucional 95, que é um empecilho ao investimento público nas áreas federais, e bem como uma série de aspectos. O senhor já como par dessas questões, pretende se dedicar a alguma dessas questões específicas? Olha, você pega a reforma... Nós, acho que todos nós temos que tomar eu até falei no início que o governo tem uma certa contradição. Ele nomeia alguém do oposto daquilo que deveria ser para a área, né? Como a última nomeação do secretário, o ministro do Meio Ambiente. Ele é um cara que acho que não tem que ter a proteção efetiva das nossas reservas, dos nossos parques. Pelo contrário, para ele a exploração não tem fim, não tem limite. Uma nomeação casada aí com o setor do agronegócio, né? Ele foi ali cumprir ordem. E os fabricantes de motosserras. O ministro, que quando secretário do Meio Ambiente de São Paulo, falseou, ele diretamente, mapas, né? Para poder beneficiar um setor empresarial aqui na região, por exemplo, do Alto Tietê. Como o senhor disse, quem é contra ganha o cargo. É o inverso. Deputado, nós vamos para um breve intervalo. Eu gostaria até que o Depois senhor... eu volto então na questão da previdenciária, vou chegar lá. Nessa questão previdenciária, nós temos 15 minutos ainda. Lembrando que a bancada do Partido dos Trabalhadores ficou maior, não é? Teve uma deputada... Individualmente é maior, 56. 56. Em Santa Catarina... Ganhou mais uma. Mais uma. É que infelizmente nós perdemos na Bahia. Perdeu na Bahia, né? Um absurdo a decisão da Bahia, mas... Um breve intervalo e a gente volta já com o deputado Alencar Santana. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem,
Bloco final aqui do Clique Jornal de hoje, aqui da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Queremos registrar aqui a presença do nosso secretário jurídico e de saúde do trabalhador e fundador aqui do SINDCT, o Francisco Conde, do INPE, que está aqui conosco, fazendo aqui a sua participação, juntamente com o vice-presidente, o Fernando Moraes, e o matemático Acioli de Olivo também. Deputado federal eleito pelo PT, Alencar Santana Braga, ele é o nosso convidado de hoje. Deputado, não fugindo do assunto anterior, mas recentemente, a Boeing e Embraer, o juiz foi lá, deu uma canetada, proibiu e 24 horas depois voltou. Como é que o senhor acompanha essa fusão Embraer e a empresa americana? Só vou responder rapidamente da Previdência e volto para a Embraer. Ok. Acho que o sindicato aqui coloca uma baita de uma indagação, reforma da Previdência. Copiaremos o modelo que não deu certo no Chile. Praticamente é um modelo de poupança individual. Um trabalhador, depois que se aposentar, fica desassistido. É o fracasso do sistema público de previdência, né? Como se o poder público não tivesse obrigação nenhuma nesse período onde a pessoa, porventura, não está mais trabalhando. Agora, o governo, eu falei que ele apresenta uma certa contradição. Vamos fazer fatiado, vamos fazer isso, não vai afetar o velhinho, não vai... Mas eles sabem o que querem. Nós não podemos tratar o Bolsonaro como idiota porque ele ganhou a eleição e tem a responsabilidade como presidente. A proposta, se vier, não é do Guedes, é do Bolsonaro. E ele está maculado, entranhado com os interesses do setor financeiro, do setor empresarial, e quer uma reforma previdenciária para beneficiar esse setor aí, os rentistas. Então nós temos que denunciar e resistir, como já o movimento resistiu na época do governo Temer e impediu que avançasse. Assim como outras reformas, falou da trabalhista, que já foi aprovada, mas acho que nós teremos tantas outras medidas restritivas de direitos e a gente não pode permitir que isso ocorra. Falando da Embraer, de fato é uma questão que os chineses, os franceses, os alemães, os norte-americanos, japoneses, todos eles devem ter orgulho quando sabem que tem um carro do seu país em outro país. Você vê um filme nacional, vê um filme de outro país, vê um carro deles circulando. O Brasil, infelizmente, não faz carro. Não tem uma marca de carro nossa. Nenhuma. Mas a gente faz avião. E somos o segundo do mundo. E nós estamos entregando de graça, de bandeja, praticamente, a segunda... Estou fazendo até simplificando um exemplo, para a gente pensar no imaginário. Nós não fazemos carro, usamos carros de outros países que aqui estão há tanto tempo, cada ano surge uma marca nova que vem para cá, e a gente tem avião, o mundo inteiro circula nos aviões brasileiros. E com segurança. Com segurança. Infelizmente, parte do brasileiro não sabe que são nossos esses aviões, então acaba não tendo orgulho disso. E a norte-americana, a terceira colocada no ranking mundial, vai levar a empresa brasileira. Eu estou dando exemplo, mas lógico vai levar conhecimento, vai levar tecnologia, vai levar todo o investimento de anos do Estado brasileiro para que a Embraer chegasse no que é hoje. Então é uma pena. E o que é pior, a turma que quer entregar é a turma que se diz verde e amarelo. Não é a turma dos vermelhos, dos comunistas, né? São a turma dos verde e amarelo. Está entregando para os demais. Eu queria saber, tanto a questão da Embraer como outras questões do interesse nacional, como é que se postarão os militares no governo Bolsonaro, porque os militares também se colocam como os únicos defensores da nação. Então vamos ver qual interesse eles vão se serão militares defendendo o interesse nacional ou serão aí desertores a defender o interesse do inimigo, né? Porque olha a China e os Estados Unidos no jogo, na guerra comercial que estão vivendo. Eles não estão brincando ali de fazer um contrato comercial, não é para ver se o preço é mais barato ou mais caro, né? Para pinchicho daqui ou pinchicho de lá. Não, é uma disputa mundial de controle, não só de defesa daquilo que é deles, mas de controle daquilo que ocorre em outros países. E os governos, tanto chinês quanto americano, eles entram nessa disputa não disputando somente interesse, por exemplo, do soja ou do gado. É
tudo, absolutamente tudo. E é o governo que toma a frente, não é o diretor, o céu da empresa. Tem dois exemplos agora, recentes, atuais, que ilustram muito bem isso. A prisão da chinesa no Canadá, sim, uma das executivas lá da empresa Huawei de celulares da chinesa. Hoje. O governo chinês exigiu a liberação dela, e ali tinha interesse norte-americano na prisão, feita pelo Canadá. Uma prisão envolve interesse comercial, foi de fato liberta hoje. E a prisão de um brasileiro, que é executivo da Nissan e da francesa, da Renault. Apesar dele ser presidente, vamos dizer, das duas, tinha disputa ali de interesse entre os países, naquilo que ocorreria com as empresas. Quem tomaria conta, né? Se era japonesa ou se era chinesa, a francesa. E foi preso. O que dizem, uma das versões é que foi preso não pelo fato em si, que eventualmente, mas por uma armação, porque tinha interesse econômico por detrás e muito forte. E aqui não, né? Aqui os verde e amarelo é capaz de soltar o canhão contra o seu próprio país, mas não tem coragem de soltar uma biribinha do outro lado, né? Porque fica entregando de fato de graça, de bandeja, aquilo que é nosso, assim como outras. Teve um que bateu continência para a bandeira americana, não foi isso? Para a bandeira e para um assessor do governo norte-americano. Então, é isso que nós estamos em risco. E acho que a Embraer simboliza isso. É uma entrega, né? É uma entrega de um patrimônio nosso, de uma marca nossa, de um conhecimento nosso, da tecnologia, de algo que a gente conseguiu levar para o mundo inteiro. Dizem que nós somos tupiniquins, né? Que a gente não tem capacidade de criar. A gente cria uma empresa como essa e agora vem o outro e vai levar. Agora, deputado, tem muito trabalho a ser realizado no Congresso Nacional. A maior bancada hoje do Partido dos Trabalhadores. Já se tem essa ideia da defesa dos próprios brasileiros em Brasília, deputado? Não tenha dúvida. Acho que primeiro, quando o PT governou, o presidente Lula, todo o período, demonstrou muito bem a defesa do interesse nacional. Seja abrindo novos mercados, fazendo novas relações com outros países e se postando de maneira altiva nas relações com qualquer país do mundo, seja pequeno ou seja grande, né? Buscando o nosso respeito e reconhecendo o outro. E, ao mesmo tempo, foi o período de garantia de direitos, né? E de expansão dos direitos. Então, a bancada como um todo tem a clareza do que está em risco. É a soberania nacional, é o interesse nacional, os nossos direitos, as liberdades civis, liberdades políticas. Então, a gente tem a clareza daquilo que está em jogo. Hoje, até essa reunião, que também é a sede de planejamento, para enfrentar o próximo período aí, nós vamos ter que resistir muito. Não podemos permitir os retrocessos. Agora, por falar em resistência, com os novos ajustes econômicos aí que vislumbra o novo futuro ministro Paulo Guedes, quem é que vai pagar a conta, deputado? Olha, esses caras eu nunca vi. O pobre, o trabalhador é só sinal de menos. Na calculadora deles não tem mais para o pobre. Só menos. Ficou claro. Basta a gente ver a realidade social, basta a gente olhar na esquina, né? Basta a gente olhar para o vizinho, ou basta a gente olhar para o interior da nossa casa, que todo mundo vai perceber o quanto que nós perdemos, né? E a lógica desse governo parece essa, né? Uma lógica ultraliberal, né? De alguns vão ganhar e a maioria vai perder. É um ajuste onde o mais pobre paga a conta. Né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É uma política de concentração de dinheiro na mão do rico. O que o Brasil viveu nesse período é a disputa para onde vai o dinheiro. Se ele ia ser novamente redistribuído ou se ele ia ficar concentrado e está ficando concentrado. Um país onde 6 pessoas detêm mais da metade da riqueza nacional, dá para a gente ver a desproporção que é a distribuição da riqueza no nosso país. Deputado Alencar, do que resta do seu mandato até janeiro ainda, né, como deputado estadual, qual é a agenda... 30 de janeiro. Dia 30 de janeiro. Até lá, qual é a agenda política do seu mandato aqui para o estado de São Paulo, em especial aqui para o Vale do Paraíba? Olha, estamos aí nos dias finais, sai dia 30 de janeiro, mas a Assembleia deve funcionar enquanto ter votação aí até semana que vem. Estamos debatendo em especial nesse momento a lei orçamentária,
Estamos fazendo debate, tentando inclusive garantir mais recursos para as universidades públicas do estado de São Paulo, que vem minguando o investimento nelas por parte do governo do PSDB ao longo desses anos, estão praticamente sucateadas, né? Porque a política é de fato de destruição. E assim como algumas outras áreas que a gente tem feito a defesa. E ao mesmo tempo batalhando para que tenhamos algum projeto ainda aprovado. Eu sou autor de uma PEC que diz o seguinte, que todo escolha, procurador-geral, defensor-geral ou reitor de universidade, na lista tríplice encaminhada ao governador, antes do governador escolher, que eles sejam sabatinados na Assembleia Legislativa. Porque nos interessa saber o que um eventual reitor pensa sobre a universidade, o que ele pensa sobre o ensino superior, sobre a educação como um todo. Nos interessa saber o que o procurador de justiça do Estado pensa sobre a lei, sobre a relação com os movimentos, se mais garantista ou menos. Pode definir ali o próximo reitor. Nós não podemos impedir a escolha do governador nem vetar. Mas deixa claro. Não, mas esse debate tem que ser público. Muito bem. Ele não pode ser só de gabinete. Então, sou autor dessa PEC, estou batalhando pela aprovação, assim como alguns outros projetos. Muito bem. Deputado Alencar Santana Braga, em nome do SINDICT, da direção, quero agradecer pela sua presença, pelas suas palavras e a sua entrevista aqui no Clique Jornal. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fernando, Acioli, Wagner Balieiro. Mais um prazer estar aqui contigo aqui. Vamos hoje fazer outras agendas aqui em São José e colocar o nosso mandato à disposição de São José e todo o Vale do Paraíba. Prazer estar com vocês. Vai receber telefonema lá, vamos ligar. Aqui é do SINDICT, deputado. Por favor, tá mais hora. O gabinete está de portas abertas. Muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência, amizade de cada um de vocês. Com a presença do vereador Wagner Balieiro, do professor Célio Chaves, o nosso vice-presidente Fernando, o Conde, que está aqui com a esposa também, que já foi secretária municipal aqui em São José dos Campos, né? Dona Maria Aparecida, Dona Cidinha, está aqui conosco. Ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. O diretor de comunicação é o Acioli de Olivo, que nos acompanhou até agora, é o matemático Acioli de Olivo, e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos, obrigado pela companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau! Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.